E você tem conhecimento. Caso você não tenha conhecimento em nenhuma área sobre investimento, comece investindo em você mesmo, buscando conhecimento. Lendo livros, fazendo mentorias, fazendo curso, acompanhando pessoas que te elevam a um pensamento melhor. Por falar em curso, por falar em livro, eu posso te indicar os meus 3 livros, posso indicar inclusive o meu curso que eu acabei de lançar. É um tipo de investimento em você. Quando você muda a si próprio, você consegue perceber os lugares que dá para fazer algo e ousa fazer essas coisas. Vai que, né? Sucesso, jogador. Fui! A melhor pessoa para que você contrate é aquela que tem vontade de transformar a sua vida. Tem vontade de ir para o extraordinário. Vontade de alcançar outros patamares. E por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas contratam esse tipo de pessoa. Normalmente a galera contrata gente que está precisando de trabalhar. Que está botando currículo para tudo enquanto é lado, para arrumar uma ocupação, para chegar em uma determinada quantidade de dinheiro, para pagar umas contas, para dar um rolê, etc. É raso. Ou você contrata pessoas que querem mudar de vida, ou você contrata gente que está precisando trabalhar. Repito, tá? A maioria contrata errado. Queira pessoas que têm vontade de mudar de vida, mesmo que elas não tenham experiência na área. Porque se ela tiver vontade, ela vai adquirir experiência, ela vai voar dentro do seu negócio e vai te elevar junto com ela para o seu extraordinário. Essa é a visão, hein? Vou falar disso na tropa. Você não atrai clientes, você conquista clientes. Você se relaciona com as pessoas e conquista clientes. Você constrói, lutando dia a dia, a sua carteira de clientes. Clientes não é igual um imã e um prego, que você coloca o imã aqui e o prego vem pro lado do imã, não. Ou você trabalha para conquistar, ou isso não vai acontecer. Não tem como atrair cliente. É necessário se relacionar, para que você passe pelo processo da conquista do cliente. Pegou? Dei uma ida lá na sua página e eu preciso te dizer que você precisa escolher onde está seu foco. Vender brigadeiro ou produzir conteúdo. Você não vai conseguir fazer as duas coisas não. Principalmente se você fizer igual está lá na sua página. Na rua, mostrando o que você está fazendo com o celular na mão o tempo todo. O tempo que você para gravar na rua, você está deixando de oferecer seu produto para mais pessoas. Isso é um erro que muita gente comete nessa neura de querer viralizar na internet. Então você tem que definir, ou eu vendo brigadeiro ou eu produzo conteúdo. Se você ir na minha página quando eu surgi, os meus vídeos eram todos produzidos à noite, porque durante o dia eu apenas vendia água. Eu não era alguém que estava tentando viralizar alguma coisa para viver daquilo não. Eu vendia, eu vivo da venda. Então você tem que definir. A partir do momento que eu transformei minha realidade, aí eu comecei a produzir conteúdo falando em transformação. E eu já estou vendo lá na sua bio que você ajuda as pessoas a ganhar 4 mil. Cuidado. Tem que ir no passo a passo, um degrau depois do outro. Essa resposta anterior eu dei para uma garota. Isso é muito importante a galera entender. É separar. Quando você está na rua, você tem que vender. Você veste a carapaça de guerreiro, a armadura de guerreiro e vai vender. Parem de andar na rua com o celular na mão, gravando as coisas enquanto você está vendendo. Porque se você está gravando, você não está vendendo. Eu comecei a produzir conteúdos gravando à noite. O vídeo da água e todos os, sei lá, os 20 primeiros vídeos foram todos gravados à noite. Durante o dia eu apenas vendia. Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar energia elétrica, eu tinha que pagar alimentação, eu tinha que pagar passagem, eu tinha que comprar mercadoria. Não dava para ficar gravando e vendendo. Porque se eu paro para gravar, eu não estou vendendo durante o momento que eu paro para gravar. Vocês ficam atrás do tal do viralizar alguma coisa e não se prepara nem para se viralizar. Como é que eu vou fazer depois que viralizar? É toque de quem passou por esse degrau aí, tá? Ou você escolhe, ou eu vendo ou eu faço conteúdo. As duas coisas no início não dá para fazer não. Sucesso é aquilo que você planta e a maneira que você cultiva aquilo que você planta. Até porque você só vai colher aquilo que você plantou e cultivou. Então o sucesso não está no fruto colhido. Está na semente plantada e no processo de lealdade em cultivar a semente plantada até que ela germine e dê bons frutos. Isso é a minha definição de sucesso. Pegou? Isso aí é a aula do curso que eu acabei de lançar. Tá aqui o link, ó. Você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. Uma dessas coisas, o medo. Ou você controla o medo ou ele te controla. E não adianta falar que não vai ter medo não. Todo mundo tem medo. Todas as pessoas da Terra têm medo. Aqueles que controlam o medo tem tanto controle sobre o medo que até passa a falar que não tem, mas tem.
Não vem eu falar com vocês que eu não tenho medo de perder as paradas que eu conquistei, que é lógico que eu tenho, mas eu tenho controle sobre esse medo, então o controle emocional me ajuda a guiar, a não meter os pés pelas mãos. É claro que tem, todo mundo tem medo. Mas se você controla, você consegue passar e seguir. Controle para não ser controlado pelo medo. Pegou a visão? Isso é aula do curso, hein? Controle emocional. Se o Ayrton Senna não tivesse entrado naquele carro em Imola, será que ele estaria aqui conosco ainda? Se o Roberto Baggio não tivesse pegado a bola para cobrar o pênalti, será que a Itália teria sido campeã? Se o Flávio Augusto da Silva não pega os 20 mil reais emprestados, será que ele seria o Flávio que o mundo conhece hoje? Cara, isso tudo aconteceu. Não adianta você ir pro cenário do si. Toma cuidado para não entrar dentro de uma bolha. Até essa pergunta coloca um tanto de interrogações sobre as intenções por trás dessa pergunta. Mas respondendo à pergunta, a caixa de isopor que eu gravei aquele vídeo que estava perto de mim, continua ali, olha lá. Tem outra aqui do meu lado, inclusive. Aqui. Sabe qual que é a semelhança entre aquele cara e esse aqui? É que naquela época eu comia do suor do meu rosto e hoje eu continuo comendo do suor do meu rosto, girando a minha engrenagem. Então se não fosse aquele vídeo, certamente eu estaria comendo do suor do meu rosto, fazendo alguma coisa honestamente até hoje. Mas graças àquele vídeo eu pude transformar minha realidade. Inclusive estou podendo responder a sua pergunta. Se não fosse aquele vídeo eu não estava nem respondendo a sua pergunta. Visão, hein? Não. A leitura não mudou minha vida. O que mudou minha vida foi eu aplicar no meu dia a dia os ensinamentos que eu aprendi lendo uma quantidade relevante de livros. E fora isso, tudo que estava no meu entorno que eu transformei em sala de aula dentro da faculdade da vida, que foi a única que eu tive condição de cursar. A leitura contribuiu, mas se você lê e não pratica, é a mesma coisa que você entrar em um melhor rodízio da sua cidade, ler o cardápio e sair sem se alimentar. Sua fome não vai ser saciada. Leia a maior quantidade de livros que você conseguir, mas vá para a prática, porque senão a mágica não acontece. Isso é conteúdo do curso, inclusive. Se tiver curiosidade, corre para lá. Primeiro eu te devolvo com uma pergunta. Quanto você quer de verdade mudar de ramo? Qual é a disposição que você tem para lutar em uma nova frente de batalha? Quanto você está disposto a investir nessa luta? Qual o conhecimento que você tem da área em questão? Qual conhecimento você tem do público-alvo? E principalmente, se você mudar de ramo hoje, se você sair, parar de fazer o que você faz hoje, qual é o seu tempo de vida útil com os recursos financeiros que você tem? Quanto tempo você se suporta de pé? Até que o outro negócio esteja validado a ponto de você viver dele. Estou devolvendo com perguntas só para colocar seu cérebro para pensar. Em resumo, dá para fazer, tá? Mas tem que ir com uns 3, 4, 5, 10 pés na porta. Isso é aula do curso, inclusive, tá? Como mudar de áreas. Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você não tem a intenção de sair da sua casa e vender muito longe daí, provavelmente você não vai conseguir vender suco na rua, porque a sua mente, o seu hábito, está mais voltado a querer que sua família apoie o que você vai fazer do que naquilo que você quer fazer. Quando eu resolvi vender água na praia, sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma mochila nas costas e fui para o Rio de Janeiro, vender bala no trem e depois fui vender água na praia. Porque se eu resolvesse fazer isso perto, é bem provável que alguns iriam apoiar pela família que eu tenho, eu conheço a família que eu tenho, mas é bem provável que alguns iriam fazer crítica àquilo. Então sabe o que eu fiz? Coloquei uma mochila nas costas e simplesmente fui. Eles simplesmente se depararam comigo vendendo água. Não fique esperando apoio não, principalmente dos de perto. Acredite primeiro e valide primeiro. Depois essa tropa vem toda, mas acredite em você. Essa é a visão, tá fácil igual eu fiz. História dessa aqui, quiser conhecer. Sim, já chegou. Chegou na filhota, não chegou em mim ainda não. Ela tem mania de não me devolver as coisas, principalmente regata. Vou contar pra vocês, ela pegou uma camisa minha da Mangueira e desapareceu com essa camisa, não queria me devolver não. Eu tive que buscar essa camisa e pegar essa camisa sem ela me entregar. Eu tive que pegar a camisa, mas a regata já chegou na mão dela. Na minha não chegou não. Segundo ela tá guardando pra mim. Pega a visão, jogador. Isso aí é aula máxima. Por você, o meu. E desapareceu com essa camisa, não queria me... Pega a visão, jogador. Isso aí é aula máxima. Por você, o mesmo respeito, você sabe, né? Paraíso no dia do juízo, se precisar, é uma questão de tempo de deslocamento. Fora isso, a missão vai ser sempre um pelo outro. Foi assim que nós aprendemos com o Velho Rosto, né? Então é assim que nós vamos tocar esse barco aqui. Certamente o Velho Rosto tem muito orgulho de ver a nossa caminhada, aquilo que a gente faz junto, como a gente se identifica um com o outro e como a gente se inspira nele e o respeita para aprender, continuar aprendendo com ele e continuar repassando para os mais novos. Por você, respeito máximo, compadre, no paraíso ou no dia do juízo. Liga eu.
Pega a visão. Pô, fico feliz em saber que você tá lá na tropa, fico feliz em saber que a primeira aula já valeu para você o investimento. Meu comprometimento com esse curso é de entregar de fato o melhor para que a galera consiga pegar a visão de parte daquilo que eu fiz na caminhada que me conduziu para o lugar que hoje eu ocupo. E ouvir depoimentos como esse nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Gratidão, tá? Tem mais de 23 encontros, um ano acompanhando aí, eu acompanhando aquilo que vocês fazem, trocando essa ideia para que a gente possa, para que possamos, perdão pelo português, agregar valor um na caminhada do outro. E para você que ainda não comprou, tá aqui, ó. Corre que dá tempo, hein? Pega essa visão. Fui! Acabamos de lançar um curso que tem justamente esse nome, A Tropa Rumo ao Extraordinário. Quer pagar o preço? Então vem. Bom, primeiramente eu espero que você tenha feito isso dentro de um planejamento e não nessa neura de querer trabalhar para si próprio, de querer fazer o seu horário, folgar final de semana, folgar no feriado, etc, etc. A maioria da galera que sai da CLT para empreender está só se aventurando no empreendedorismo. Saiu da CLT pelos privilégios que acredita que vai ter se estiver trabalhando para si próprio, e não pelo empreendedorismo propriamente dito. A maioria não tem a menor noção do que fez. Pode ser que essa maioria, inclusive, se arrependa e daqui a pouco esteja entregando currículo para voltar para tal CLT que eles crucificaram para vir trabalhar para si próprio. Eu espero que você tenha se planejado para fazer isso, porque senão daqui a pouco você está colocando currículo novamente. Já na rua, a primeira coisa que você tem que ter na rua é um plano para sair dela, porque não é para qualquer um não. Essa é a visão, hein? Fui. 3 conselhos. O primeiro, antes de ir, mantenha as portas abertas. Não sai falando de querer trabalhar para si próprio. 3 conselhos. O primeiro, antes de ir, mantenha as portas abertas. Não sai falando que dessa água você não bebe mais, esse lugar aqui é atrasado, tô indo embora que esse país nada avança. Não. Mantenha as portas abertas, sai pela porta da frente. A segunda, não desonre a 47ª frase do hino nacional da nossa gente. Nós somos um povo guerreiro pra caramba. Então chegue lá na Itália e mostre que somos guerreiros, que podemos sim alcançar nosso extraordinário, independente de onde estivermos. E o terceiro e mais importante, não engrossa o caldo das pessoas que estão lá fora falando mal do Brasil, não. Ah, porque aqui eu ganho 3 vezes mais que no Brasil. Ah, porque aqui eu ganho em dólar, eu ganho em euro, eu ganho em libra, etc, etc. Ah, que se fosse no Brasil eu ia gastar 10 anos para comprar isso aqui. Não faça isso, não. Já tem muita gente falando mentira, fazendo comparações infundadas lá fora. Não engrossa esse caldo, não. Vá com a intenção de transformar a sua realidade. Se você fizer isso, você já nos representa com o teu objetivo de vida e serve como referência para outros tantos. Não engrossa caldo de blá 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 lá fora, não. Isso é a visão, hein? Fui, deu o seu melhor lá. Olha, eu sou apaixonado pelo livro físico aqui, ó. Pegar no livro, sentir a textura da capa, as páginas, a contracapa. Eu sou apaixonado com isso. Vou te confessar que eu, Rick Chester, prefiro o livro físico. Não é muito difícil saber disso não. A quantidade de livro que tem aqui, a quantidade de livro que tem aqui, em todos os andares da minha casa, a quantidade de livro, do primeiro até o terceiro. Livro. Eu sou apaixonado por livro físico. Se o audiobook serve para você, se é a sua você prefere por aí, ok. Eu prefiro aqui, ó, ler. Quanto mais eu leio, mais eu melhoro a oratória, dicção, precisão, mais eu escrevo com qualidade. Então, o livro físico me encanta mais. Não tem nada contra o audiobook, não, mas eu sou encantado pelo físico. Vamos fazer uma enquete? O que vocês preferem, audiobook ou físico? Bora lá? Bom, parar porque você não está vendendo nada não vai resolver, não. Até porque se você parar de fazer o delivery do salgado, você vai ter que começar a fazer outra coisa e é venda também. Seja lá o que você for fazer, é venda. Você pode até parar, mas você tem que identificar o que te leva a não vender nada. Vou te dar um exemplo aqui. Você tem um delivery de salgado. Você teve a expertise de abrir um delivery de salgado, mas você sabe vender? Porque tem muita gente que tem negócio, mas que não sabe vender. Tem ofício, mas que não sabe vender. Então tem que fazer um curso de venda, tem que aprender técnicas de venda. Isso é uma parada que nós vamos falar no curso, tá? Não que eu queira te vender um curso, mas se quiser arriscar, tá aqui. Repito, pode até parar, mas não vai resolver não, que você vai ter que vender outras paradas. Pega essa visão, hein? Fui! Algumas. Pitangui, minha terra natal, lugar que eu amo de coração. Uberlândia, onde eu vi um médico desenganar a minha mãe na hora de uma cirurgia e presenciei a carruagem de fogo descer com o médico dos médicos e sua equipe para assumir aquela cirurgia e salvar a vida da minha mãe. Belo Horizonte, por causa da mensagem, principalmente por causa da mensagem de 11 de março de 2017 ao meio-dia, 58 minutos e 56 segundos. Rio de Janeiro, por tudo
que essa cidade representa para mim: o mar, a água, o vídeo da água, a Dona Roseli, enfim, tudo que eu vivi por aqui. Aqui é o meu lugar, que é o lugar que eu mais amo na Terra. Mas esses lugares que eu coloquei, de alguma maneira, me marcaram muito. Visão, hein? Ouro Preto, foi um prazer imenso estar por aí ontem. Aquele auditório lotado, 2 horas de palestra e ninguém arredava o pé, um nível de concentração descomunal. Que prazer, que honra. Sair daí energizado, pronto para as próximas batalhas. Cheguei aqui, já fui responder caixa de perguntas, que a batalha não pode parar. Gratidão por tudo, tropa de Ouro Preto, foi uma honra, cidade linda. Qualquer dia eu quero ir para dar uma volta nessa cidade, subir essas ladeiras aí. Subindo a ladeira eu vi minha mãe dizendo: filho, cuidado com as ilusões. Não conte os planos que você ainda não conquistou. Planejou essa saída ou tá saindo por auê? Vou devolver com pergunta. Tudo que alguém queria ter nesse exato momento é a vaga que você quer sair. Então, se for sair, espero que tenha planejado para sair. Se resolver de fato sair, deixa as portas abertas aí. E dê o seu melhor por onde você for. Agora, a segunda parte da resposta é só um complemento, tá? Que o foco é na primeira. Planejou a saída ou tá saindo por causa do Huawei? Pega essa visão, hein? Pega essa visão. Às vezes, mas o processo sempre vai ficar mais difícil para quem ousa crescer. Você pensa que o que é mais difícil para mim? A areia de Copacabana ou o lugar onde hoje eu ocupo? E eu vou te responder: o lugar onde hoje eu ocupo. E se eu continuar crescendo, vai continuar sendo mais difícil para mim ainda. Cresceu fica difícil, meu parceiro. Essa sensação sua aí é a sensação de todas as pessoas que ousam alcançar o extraordinário. Sempre vai ficar mais difícil. Isso é igual um jogo de videogame. Todas as vezes que você passa de fase, fica mais difícil. É regra do jogo. Aprende a lidar com a dificuldade. Escolha o seu difícil. Terceiro livro de Rick Chester, inclusive. Pega essa visão, escolha seu difícil. Nós vamos falar muito disso no curso. Escolha seu difícil. Topa vir? Pega a visão. Obrigado por me permitir saber que a mensagem disponibilizada por aqui de alguma maneira impacta na vida de vocês que acompanham aí na ponta. E a ideia é que eu continue buscando mais aprendizado, continue conquistando mais, alcançando mais resultado para que continue sendo legítimo a ideia de disponibilizar esse conteúdo aqui sempre para vocês. Visão, hein? Tem um conteúdo mais apurado ainda no curso que nós criamos agora. De tanto não desistir, eu acabei conseguindo. A tropa rumo ao extraordinário. Isso é a parada, hein? Bora pra cima. Nesse caso, não tem como começar do zero. Aí já é recomeçar. E você recomeça estudando o que te levou a ter um comércio e fazer ele dar dinheiro. E depois estudando o que te levou a fazer um comércio que deu dinheiro quebrar. E aí você vai para outra tentativa em comércio novamente, tentando evitar os erros que te levaram a quebrar e replicando os erros que fizeram esse comércio um dia dar dinheiro. Você já sabe como fazer dar dinheiro. Só que agora você já sabe também como fazer quebrar. Escolhe qual dos dois lados você quer e abre seu outro comércio. Só não desista, tá? Escolha seu difícil aí. Essa é a visão. Pra cima. Pega a visão. Ouro Preto foi uma honra. Cidade linda, no meu estado, Minas Gerais. Foi um prazer visitar novamente o meu estado. E não demorou muito para voltar pela região aí não, hein? Fiquem ligados por aí. Pode ser que vocês me assistam por aí em breve novamente. Luz na caminhada, hein? Gratidão pelo carinho de ontem. Fui. Qualquer lugar que você estiver disposto a dar o seu melhor, você consegue fazer daquele lugar o melhor lugar para se morar. Então eu não vou colocar para você aqui uma cidade, uma região que seja mais promissora, sem saber qual é a sua dedicação, com o seu comprometimento de alcançar o seu extraordinário. É você que faz o lugar. O lugar não é uma sentença para você de que vai dar certo ou que vai dar errado. Ele pode te influenciar, ele não determina. O lugar não determina se vai dar certo ou se vai dar errado. Ele influencia, mas não determina. Agora você, melhorando a si próprio todos os dias, aí você determina que quer alcançar o extraordinário. Eu falo muito disso no curso, é uma das aulas, inclusive. Visão, hein? Bom, se você publicou o livro antes de saber como e onde divulgá-lo, você saltou etapas do processo. Por melhor que seja o seu livro, corre-se o risco dele ficar pelo caminho. Eu preciso ser realista com você. A ampla maioria dos livros do Brasil não passam da primeira edição, porque a ampla maioria dos livros do Brasil são lançados sem planejamento estratégico. Primeiro você tem que identificar para quem, estudar esse para quem, saber onde esse para quem está,
saber uma maneira de chegar nesse para quem, ter diferencial de todas as outras pessoas que oferecem livros semelhantes aos seus, que também estão escrevendo para aquele para quem. E só depois escrever, sabendo onde você vai divulgar e para quem você vai vender. Quando você salta esse degrau, você está em maus lençóis. Isso é realidade, tá? Mas agora é pé na estrada. Se for o caso, vende de porta em porta, no sinal. Deixa eu completar a resposta sobre o livro. Queima o chinelo. Vá pra cima. Bate na porta de tudo enquanto é livraria, de tudo enquanto é editora. Mostre o seu livro para a maior quantidade de pessoas possível. Conheço o autor que vende livro no semáforo, que não conseguiu colocar nas grandes livrarias por toda a burocracia que cerca o processo, foi pro semáforo para vender. Já que você lançou da maneira que você colocou aí, que na minha opinião é saltar etapas do processo, agora é na estrada. Manda um para mim, tá? Não tô te pedindo um livro de graça não, quero comprar. Manda um para mim, chama Filhota. E manda um exemplar, fala quanto é, eu quero ler o seu livro, quero saber qual é a sua história. Fiquei curioso de saber, adoro ler. Visão, jogador, fui! Salve toda a tropa que estava lá no Expo Minas e que mais uma vez lotaram aquele local para assistir Rick Chester. Gratidão imensa pelo povo belo-horizontino, gratidão imensa pelo povo mineiro, gratidão imensa por tanto carinho. E que bom saber que mais uma vez eu consegui deixar uma centelha de esperança, de que é possível na mentalidade do povo mineiro. Obrigado por me permitir saber, tá? Até uma próxima. Visão, fui! Aprender sobre venda tem que ser sua prioridade. Lapidar suas técnicas de venda tem que ser sua prioridade. De repente você nunca fez nada na área de venda, então você tem que dar os seus primeiros passos na área de venda, tem que ser sua prioridade. Depois que você aprender a vender, aprender técnicas de venda, aí você vai vender roupa, açaí, corte de cabelo ou qualquer uma outra coisa. Não pelo produto ou pelo serviço propriamente dito, mas por suas habilidades ou suas técnicas no que se refere à venda. Eu vou te indicar um curso que fala sobre isso. Esse curso é de um cara que vende água na praia, Rick Chester. Pode ser que você não vá para lá, mas estou te indicando. Tem aula de venda nessa parada. Visão, hein? Fui. Se você souber vender, você abre com muito menos de R$1.000. Se você não souber vender, você pode até abrir com R$1.000, mas manter ele de pé, manter ele aberto, não mantém não. Não tem a ver com vender espetinho ou qualquer um outro produto ou serviço. Tem a ver com quem sabe vender. Não tem a ver com abrir, tem a ver com vender, deslanchar. Dá para abrir com menos, se você souber vender. Caso não saiba, você pode até abrir com 1.000, mas fecha no menor tempo possível. Essa é a verdade dos fatos. Visão, hein? Águia. Você sabe que é águia, né? Salve a tropa da Baixada Fluminense, hein? Salve Imbariê, Parada Angélica. Salve Santa Lúcia, Piabetá, Fragoso. Salve Saracuruna. Salve o lado daí. Respeito o máximo por vocês. Pois é, vez ou outra eu vou fazer aquilo lá na tropa, mandar vídeo. Quem tá aqui, gente, é uma pessoa que me acompanha há muito tempo e que, por sinal, comprou o curso de Rick Chester e tá lá nos grupos da tropa. E hoje, quando eu chego, hoje pela manhã, cheguei de Ouro Preto e resolvi mandar um vídeo lá de surpresa pra galera. E já tô recebendo feedback do vídeo aqui. Bom saber que você tá por lá. E se você ainda não tá no curso, você que tá assistindo esse vídeo, clica aqui, ó, e vai pra tropa, hein? 24 encontros com Rick Chester durante um ano. Essa é a visão. Não, a vida não pode mudar da noite pro dia. Principalmente quando você está preparado. Porque se você está preparado, quer dizer que não foi da noite pro dia. Teve um processo de preparação. Eu, por exemplo. Tem muita gente que acha que a minha vida mudou, assim, eu gravei um vídeo e minha vida mudou. Quando a galera pensa que gravei um vídeo e minha vida mudou, a galera anula as 4 décadas de preparação que eu tive antes daquele vídeo. Muitos desses anos de preparação involuntária, inclusive. Então eu até fiz um vídeo e depois desse vídeo, a minha vida, vocês sabem os resultados. Mas eu só consegui aquela consistência naquele vídeo, com início, meio e fim. Falar com tanta propriedade e conseguir me manter de pé depois, por tantos anos, por tudo aquilo que eu me preparei durante 4 décadas. Ou seja, da noite pro dia não muda. Mas os preparados passam uma vida esperando a hora certa para a coisa acontecer e mostrar que de fato se prepararam uma vida inteira, não é da noite. Pega a visão, que maneiro, cara. Belo Horizonte é um lugar que eu gosto muito de palestrar, porque todas as vezes que eu passo por aí, os auditórios estão sempre lotados. E o Expo Minas, eu palestrei lá para 2.000 pessoas ano passado, e aí quando foi semana passada eu voltei lá e, salvo engano, tinha 1.800 pessoas assistindo a palestra. Isso é muita felicidade, né? E fico feliz em cada mensagem que eu recebo
com pessoas dizendo que assistiram a palestra minha ali, de onde eu saí com a mochila nas costas e que através dessa palestra conseguiu encontrar força para seguir a luta, seguir a caminhada. Gratidão por tudo, hein? Jamais desista do seu sonho, Deus está te vendo. Visão, hein? Fui. Sendo bem realista, não acredito não. Na verdade, sobre transformação, se você quiser um futuro melhor, transforme a sua própria caminhada, a sua própria vida, a sua própria educação, seja o melhor que você puder na área que você resolver atuar e depois vai alcançar resultado. Aí as pessoas vão olhar para você e vão querer os seus resultados. E aí quando você começa um trabalho de formiguinha de possibilitar a transformação de uma, de duas, de três, de quatro, de 5 pessoas, de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. Agora, transformar a educação do país, a pública, a gente não consegue não. Não adianta tampar esse sol com a peneira. Mas transforma a sua realidade, se torna uma pessoa mais educada em todos os níveis. E aí o seu resultado começa a gritar a ponto das pessoas querem aquilo para a vida dela e elas começam a te acompanhar. E aí você vai fazendo um trabalho de formiguinha. Pegou? Esse livro me fez entender sobre a fé e esse livro me fez entender sobre as estratégias. Mas ler apenas não resolveu. Se não praticar, não muda nada. Então eu não sou resultado dos livros que eu li, mas sim do que eu pratiquei através dos livros que eu li. Aprendi muito mais na selva praticando do que apenas lendo. Hoje em dia eu vejo muita gente comprar livro, ler, mas não praticar. E aí a mágica não acontece. Isso fora os cursos, né? Por falar em curso, eu falo muito dessas paradas lá. Tá aqui o meu. Para você montar um negócio, você não precisa de dinheiro, a menos que você queira começar o seu negócio no 10º degrau. Para montar o seu negócio, seja lá qual for, você começa aí vendendo o seu celular. R$2.000, R$1.000 e começa a fazer a engrenagem girar. Você começa vendendo coisas semelhantes dentro do seu próprio nicho aí que você pensa em abrir, sem ter essas coisas, apenas descobrindo quem quer comprar e onde vende. Só você sendo a ponte. Você não precisa ter um centavo para começar um negócio, a menos que você queira começar no 10º degrau. Pega essa informação, tá? Dá uma estudada nessa parada. Isso é a aula do curso. Salvo engano, é a 3ª aula, vai ser a 3ª aula. Eu acho que é a 3ª aula. Tá aqui, ó. Cuidado com essa parada de preciso de X para começar um negócio. Nem sempre, tá? Pega essa visão. Bom, eu passo por Guarulhos pelo menos de 15 em 15 dias no aeroporto. Isso quando eu não vou, quando tem mês que eu não passo lá toda semana. E já estive lá palestrando algumas vezes na cidade de Guarulhos. Mas no mínimo de 15 em 15 dias eu passo por lá. Anteontem, essa semana mesmo, eu já estive em Guarulhos. Cidade linda. Visão, hein? A dica nesse caso é querer de verdade isso. De verdade. É treinável. Aprender sobre venda é a coisa mais simples do planeta, porque é treinável. Muita gente fala, eu tenho dom para vender. Não tem. Venda não é dom, venda é treinamento. Se você estiver treinando da maneira correta, você vai acabar se transformando nesse furacão de venda. Só mais você, tá? Luz na caminhada. Jamais desista de alcançar esse objetivo. O mundo precisa de furacões em venda. Visão, hein? Oi. Sim, você pode começar o curso em qualquer tempo, até porque as aulas, toda aula que eu ministro no curso, ela é gravada. Gravada assim, ela fica gravada. Eu ministro a aula ao vivo, mas ela fica gravada. Então vamos imaginar que você entra daqui a 3 meses, você tem acesso a todas as aulas que vieram antes e você passa a ter acesso às outras ao vivo com o restante da galera. E não sei se você sabe, você consegue dividir no cartão, você consegue dividir no boleto, você consegue pagar à vista, vai depender da sua condição. E tem vários formatos, tá? Não deixe de pesquisar sobre essa parada não. Vai lá pra tropa. Certeza que vai agregar muito valor na sua caminhada. Visão, hein? Fui! Pesquisa de campo. Não começa vendendo produto não, começa falando com os barbeiros, começa visitando, se relacionando, pesquisando quem já vende. Começa até na tábua. Compra produto ainda não. Faz uma pesquisa primeiro. São os primeiros passos. Pode ser que você se surpreenda de maneira positiva na pesquisa, pode ser que essas pesquisas de campo lhe digam que não é um bom caminho. Mas pesquisa, desiste não. Não deixa o medo te dominar não. Você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguiu esmagar. Isso é visão. Fui! Tudo que eu fiz pela necessidade. Porque eu tinha pouco recurso, pouca informação,
não tinha acesso à internet, sequer televisão quando eu era criança, jovem. Então eu tive que fazer pela necessidade. Aprender a lidar com dinheiro, por exemplo, foi pela necessidade. Já era pouco o dinheiro que eu ganhava na rua. Se eu não aprendesse a lidar com aquele pouco ali para ser fiel no pouco, eu não ia conseguir sequer andar em dia com as minhas coisas. Eu não podia errar. Dinheiro não aceita desaforo. Aí eu fui desenvolvendo as técnicas e fui aprendendo. Aprendi tanto que hoje eu posso só ensinar sobre essas paradas. É a aula do meu curso, inclusive, sem educação financeira sem chance. E a outra parte da pergunta que você mandou, controle emocional, aí é outra parada que está totalmente ligada uma coisa à outra. Porque se você não tem controle emocional na falta do dinheiro ou no pouco, você nunca consegue sair dali e nem consegue caminhar para dias melhores no que se refere à finança. São 2 aulas do curso, educação financeira e controle emocional. Tá aqui o link, tá? Visão, hein? Fui. Não. O lugar pode influenciar você a ficar pelo caminho, mas ele não determina, não. Rick Chester é prova disso. Charles Moura é prova disso. Renan, lá da Polo, é prova disso. Eu poderia ficar aqui muito tempo te citando alguns nomes aqui que são prova disso. O lugar pode te influenciar, mas determinar que você vai ficar pelo caminho e te impedir de fazer sucesso? É claro que não. Se você escolher ser a parte boa do lugar, meu parceiro, você pode transformar um lugar que aparentemente não era visto como um lugar de onde sairia alguma coisa que presta. Surpreenda o mundo, transforme o seu lugar. Transforme-se primeiro, transforme a si próprio primeiro, depois transforme o seu lugar. Visão, hein? Se você parar para montar seu negócio baseado em político ou em momento político, quer dizer que você não está preparado para ter negócio. É melhor você ir trabalhar para alguém. O mundo está girando aí, jogador. Independente do que estiver acontecendo lá fora, o mundo está girando. Independente do que estiver acontecendo na política, o mundo está girando. E o seu tempo está passando, tá? O que você tem é que melhorar a si próprio o tempo todo, para que hoje você esteja maior do que ontem e menor do que você precisa estar amanhã. A sua missão é só essa. Hoje você está maior do que você era ontem e menor do que você precisa estar amanhã em todos os níveis. Vai conhecer pessoas, vai buscar o público-alvo, vai se relacionar com o seu público-alvo, vai desenvolver um diferencial em você, vai gerar sua engrenagem, independente de cenário político. Vá por mim, hein? Nada muda se você não mudar. Pega essa visão, hein? Fui! Eu li muito livro. Eu não sei aqui se dá para falar os 3 melhores que eu li. Haja vista a quantidade que eu li. Mas eu vou te indicar 3, tá? Esse aqui, Bíblia Sagrada. Esse não deveria nem contar, né? Esse aqui, ó. Tá até aqui. Arte da Guerra. E esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não está. Mas é Geração de Valor. Geração de Valor. Esses 3 são muito bons. Repito, li muita coisa. Não estou colocando os melhores dos melhores dos melhores. Estou colocando 3 que na minha carteira de livros que todo mundo deveria ler, esses 3 não deveriam faltar. Visão, hein? Pega a visão. Se você adquiriu o curso, você deve estar em um dos grupos do WhatsApp da tropa. Todas as informações vão ser passadas por lá. Caso ainda não tenha adquirido, clica aqui, ó. Não apenas você, como toda e qualquer outra pessoa que quiser conhecer o curso de Rick Chester, conhecer o que nós vamos ofertar ali, quais são as possibilidades disso mudar alguma coisa dentro da sua mentalidade, clique aqui, ó. Fica seu tempo não, tá? O preço está super acessível, super acessível. Clica aqui, vai lá e garanta a sua vaga. Visão, hein? Fui! Cara, eu não participei de jogo algum no início da minha caminhada, até porque a minha situação era muito adversa e eu tive que abrir mão de tudo e qualquer coisa para lutar lutar contra a fome, a miséria, a escassez. Eu tive que subir no ringue muito cedo. Não indico para nenhuma criança subir no ringue para trabalhar, porque é lugar de criança na escola, né? Eu falo disso no meu livro. Mas no meu caso eu não tive outra opção. Minha mãe adoeceu, meu pai teve que ir para o campo para colocar comida na mesa e eu e meus irmãos subir no ringue para lutar. Então eu não tive acesso a jogos. Principalmente na situação que eu nasci. A gente não tinha televisão, muitas das vezes não tinha energia elétrica, não tinha como ter acesso a essas paradas, não. Na verdade, para ser mais claro para você, eu sequer conheço o jogo que você está falando. Com todo respeito ao jogo, tá? Não tive acesso, a minha condição era muito adversa. Visão, jogador? Pega a visão. Sou formado na faculdade da vida e pós-graduado em me levantar todas as vezes que a vida ousar me jogar no chão. Nessa faculdade se reprova fácil. Não é qualquer aluno que consegue se formar e muito menos fazer uma pós-graduação.
Não tive a oportunidade de fazer a faculdade formal não, mas na faculdade da vida eu fui um aluno muito dedicado em todos os níveis. Isso me levou até essa precisão de resposta, esse brilho no olhar, essa vontade de alcançar outros resultados, essa eficácia para cair, me levantar depois de todas as quedas, essa fé que eu tenho, essa resiliência, esse nível de motivação. A faculdade da vida me ensinou tudo isso. E muito disso eu ensino inclusive no curso, tá? O que você pode aprender na faculdade da vida é uma das aulas do curso, pega essa visão, tá aqui. Amém, 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 amém. Muita gente mandando mensagem sobre Ouro Preto e dizendo que ali pegou algumas visões que vão levar para a vida e agradecendo muito pela palestra dali. Que gratidão eu tenho a vocês, porque adorei a cidade. Tinha muitos anos que eu não ia a Ouro Preto. Fui em 1997, depois voltei uma vez só. E retornar agora, ser tão bem recebido por tanta gente e saber que a galera pegou a visão ali foi muito importante para mim. Visão, um forte abraço. Prometo voltar. Fui! Te contar um segredinho aqui, baixinho. Qualquer pessoa que estiver andando com muita gente, certamente tem bem menos possibilidade de alcançar resultado. O sucesso é um lugar mais solitário mesmo, tá? Não é um lugar sozinho, solitário de ser sozinho. É um solitário de ser mais seletivo em suas relações. Se você quiser caminhar para o extraordinário, se prepare para ter uma vida mais restrita em todos os níveis, principalmente nas relações. Leve essa para sua vida, tá? Agora, suportar essas restrições, aí diferencia homem de criança, meninas de mulheres, aí diferencia. Porque muita gente é apegado no auê e aí olha muito para trás porque não suporta uma vida mais restrita. Eu tive que aprender muito sobre isso para ter a vida que hoje tenho. Eu também fui um cara cercado de multidões e as multidões não me trouxeram muitos resultados extraordinários, não. Aí eu fui seletivo e as coisas começaram a acontecer. Essa é a visão, jogador. Suporte o processo. Em qualquer coisa na vida, crescer é mais difícil que se manter. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa na sua vida, se você conseguir chegar, é difícil. Se manter depois de chegar, difícil. Continuar crescendo depois de se manter, difícil. Sempre é mais difícil quando passa a fase do jogo. É a mesma coisa de um videogame. Qualquer fase que você passar, a próxima é mais difícil. Então é muito mais difícil chegar do que se manter. Em qualquer coisa na vida, tá? Em qualquer coisa que você fizer na vida. Subir é difícil. Se manter depois de subir, mais difícil ainda. Continuar crescendo depois de se manter, muito mais difícil. Eu falo muito disso no curso, tá? Se quiser ir lá para arriscar, ó. É difícil clicar, é difícil imprimir o boleto, é difícil pagar o boleto, é muito difícil. Mas é possível. Quer arriscar? Lembrei do meu pai, foi numa festa que acabou com a Maringá, e ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou para que nunca se esquecesse do caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiu, tudo aqui ficou tão triste que eu passei a imaginar. Meu pai sempre cantou essa música no violão. Maringá, respeito, mas já tive aí algumas vezes, hein? Alô Paraná, alô Maringá, Paranavaí, essa região toda aí, Rick Chester já palestrou, mas estou pronto para voltar. Quem sabe você mesmo contrata uma palestra de Rick Chester e me leva por aí. Chama a Marisa aí, vai lá nos meus contatos, Marisa, como contratar Rick Chester, me contrata e me leva pela terceira vez em Maringá, fulano de tal, realização, você. Tem coragem? É difícil, né? Mas escolhe ser difícil aí. Esperar eu ir ou me levar. Pega essa visão, hein? Fui! Quando eu vim de água na praia, eu tinha alguns objetivos. O primeiro, não sair da condição de aprendiz, ou seja, o que eu ganhava tinha que sobrar para eu comprar uns livros. O segundo, conseguir pagar meu aluguel em dia, porque é onde eu morava, meu parceiro, se você não pagou o aluguel, tchau para você. Tem outra pessoa que consegue pagar, perdeu. E não vai chamar de carrasco a pessoa que está te tirando não, porque o negócio dela é aluguel, não tem nada a ver com seus problemas não. O terceiro, conseguir comer do suor do meu rosto, me alimentar, transitar, pagar passagem, ter dinheiro para comprar minha mercadoria, etc. E o último, conseguir ir a Minas vez ou outra para visitar meu pai, minha filha e os meus. E tudo isso estava em dia. Eu conseguia comprar uns livros, pagar meu aluguel, me alimentar, transitar, comprar minha mercadoria, a Minas vez ou outra, e manter minha fé afiada e a vontade de crescer. A vontade de crescer. Eu falei da condição de aprendiz primeiro, porque essa era a condição que me tiraria daquela situação. E de tanto não sair da condição de aprendiz, eis-me aqui. Dava para fazer o meu. Você é a visão, hein? Gratidão pela pergunta. Fui. O primeiro passo para começar a investir é ter conhecimento na área que você quer investir. Simples. Buscar conhecimento. Investimento é uma das paradas que a gente fala no curso, tá? Tá aqui, ó. Investimento. Um dos investimentos é em conhecimento. Quer começar a investir hoje? Clica aqui. Compra um curso. Vai que muda alguma coisa dentro da sua mentalidade e a partir daí você visualize outras possibilidades de investimento. Essa é a visão. Meu
parceiro, esse aí é um problema de muita gente, não apenas ouvindo os conselhos de Rick Chester, tá? Tem muita gente que sabe o que tem que ser feito, mas não faz. O pior cenário não é não saber o que fazer, e sim saber o que tem que ser feito e não fazer. Isso acontece por causa das crenças limitantes, dos bloqueios, que inclusive os bloqueios é uma das aulas do curso que nós lançamos, porque muita gente trava por causa de bloqueio. Pessoas super capacitadas, super dispostas, pessoas entusiasmadas, pessoas motivadas, mas na hora da execução tem uma série de bloqueios em volta dessa pessoa que ela não consegue caminhar. Não precisa ficar preocupadão que você não está sozinho nessa aí não, tá? Agora tem que descobrir esses bloqueios e começar a derrubá-los. É a aula do curso, tá?